para falar para vocês hoje, mas não temos pressa, né? Não temos pressa. Até Jesus voltar, tem tempo de estudar muita coisa sobre esse assunto. Nós vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e vamos ler o versículo 42. Este vai ser o primeiro estudo em termos práticos a respeito deste assunto. Nós vamos ter outros estudos ainda tratando da prática da evangelização, então talvez vocês sintam falta de algum tema aqui no que eu vou abordar hoje, porque nós vamos observar isso mais à frente. Então, por exemplo, o trabalho de evangelização com crianças, nós vamos estudar sobre isso. Vamos ter um estudo específico sobre esse trabalho. Por exemplo, o trabalho de evangelização àqueles que não creem no Evangelho ou são verdadeiros inimigos declarados do Evangelho, por questões intelectuais. Nós vamos estudar isso também quando estudarmos sobre evangelização e apologética. Há um grupo também que eu considero que é um dos grupos dos não alcançados, e nós vamos ter, acredito, em algum momento, estudos específicos sobre esse grupo. Na verdade, são vários grupos, que são as seitas e heresias. Isso não está contemplado nessa nossa série de estudo de evangelização, mas mais à frente eu planejo nós estudarmos sobre as principais religiões, as grandes religiões mundiais, né? O hinduísmo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, e estudarmos algumas seitas, pelo menos as que estão ao nosso derredor, para que nós estejamos equipados também com ferramentas suficientes para evangelizar essas pessoas. Os adeptos das seitas também precisam de evangelização, mas é mais confortável para os cristãos, de fato, não conversar com eles, por falta de preparo nesse sentido, né? Então, é certo dizer, por exemplo, que se alguém da Sociedade Torre de Vigia, ou Testemunhas de Jeová, como é mais conhecida, chegar à sua porta e pedir para falar com você sobre a sua fé, sobre a fé daquela pessoa, ela vai saber o que está dizendo. Ela estudou, ela se preparou para fazer aquele trabalho. Mas nem sempre é assim com os evangélicos. Os evangélicos continuam dizendo que o que importa é o coração. O mais importante é o coração. De fato, ninguém é salvo porque conhece muita doutrina. Não é isso que salva a pessoa. Mas eu posso dizer aos irmãos que a salvação é pela graça, assim como a Bíblia diz, não é? Mas a doutrina, ela adorna a igreja. Ela traz beleza à igreja. Então, o crente pode ser realmente salvo e ele cometer alguns erros doutrinários. Isso pode acontecer. Mas ele não deveria ficar naquele estágio de leite espiritual toda a sua vida. Ele deve comer comida mais sólida e conhecer bem a doutrina. De fato, isso ocorre também porque as igrejas no nosso tempo, elas não são doutrinadoras. Porque muitos acreditaram que no nosso tempo ninguém quer saber de teologia, ninguém quer saber de doutrina. O povo quer saber de outras coisas, mas não de doutrina. E muitos pregadores, ministros foram se prostrando a esse tipo de entendimento e até de pressão das igrejas que eles pastoreiam. Então é melhor, por exemplo, a gente falar no culto de doutrina sobre a coragem de Davi em vencer Golias. É melhor a gente falar do milagre da multiplicação dos pães e como Jesus vai mandar todo o recurso que a gente precisa quando as coisas estiverem difíceis. Então, esse tipo de mensagem tem o seu lugar, nós não podemos negar, está nas Escrituras, então vamos chegar nesses textos em algum momento da exposição bíblica, mas a vida cristã não se resume a isso. Se nós não temos sólida doutrina, o que é que vai nos sustentar no dia da adversidade? É a doutrina que nos sustenta no dia da adversidade. Então nós precisamos aprender, né? Então hoje nós vamos tratar sobre a prática da evangelização, vamos falar sobre muita coisa, de como acontecia o trabalho de evangelização no primeiro século, isso através de Jesus, através dos apóstolos, em Atos. Vamos pensar um pouco sobre como nós podemos desenvolver trabalhos de evangelização a partir de nossa igreja, as possibilidades para que isso aconteça.
vamos identificar algumas coisas aqui, das que eu vou mencionar, que nós já fazemos. Algumas dessas coisas nós já fazemos, mas existem outras que nós podemos fazer. Não quer dizer também que a igreja deve ou precisa fazer tudo o que eu vou dizer. Eu vou falando aqui de várias possibilidades, né? Eu vou dando aqui a instrução e o resto é problema de vocês, né? Vocês vão ver como é que vão fazer depois. Mas eu vou falando aqui uma série de questões. Vamos falar sobre possíveis perfis de pessoas que ouvem ouvem o evangelho sendo pregado. Vamos falar um pouco sobre o perfil do evangelista ou da evangelista, seja homem, seja mulher, o que é importante para o evangelista, prioritariamente. Então, nós vamos considerar tudo isso. O Senhor nos abençoe e nos ajude, não é? Vamos ler Atos 5:42. Vamos ler todos juntos. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque nós temos tido prazer de estudarmos esse assunto nas Escrituras, o que a Bíblia diz acerca da missão da igreja, e pedimos que o Senhor nos fortaleça para empregarmos tudo isso, para que avancemos no trabalho de evangelização, que nós não sejamos acomodados, mas envolvidos na tua obra. Nossa igreja tem tantas histórias bonitas, sacrificiais, de mulheres que gastaram-se, de homens que gastaram-se, de ministros que gastaram-se na obra de evangelização, de presbíteros, de oficiais de modo geral, e que nossa geração não seja diferente, ou venha superar essas obras feitas anteriormente. Nossos irmãos fizeram muitas vezes isso debaixo de severa perseguição, ardente perseguição na cidade de Caruaru. E por causa do seu trabalho, Senhor, nós estamos aqui hoje. A tua igreja está de pé, está viva, está adorando ao Senhor e servindo ao Senhor. E nós sejamos luzeiros para a nossa geração. O Senhor nos ajude nisso, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois então de observarmos várias questões teológicas a respeito da evangelização, foram 6 estudos somente sobre teologia da evangelização, e eu acredito que foi suficiente para nós, para que tenhamos uma consciência sólida de que as Escrituras verdadeiramente ensinam que a igreja deve evangelizar. Então não há o que dizer contra isso. Não há como argumentar contra isso. E vimos que, desde o primeiro estudo, a perspectiva de nossa igreja é reformada calvinista. E qualquer calvinista que venha dizer que não é preciso evangelizar porque Deus chama os eleitos, ele está dizendo algo fora das Escrituras. Na verdade, ele está indo contra um ensino muito claro das Escrituras, porque a forma pela qual os eleitos vêm é pelo anúncio do Evangelho, é pela pregação do Evangelho. Mas ao falarmos sobre evangelização, a prática dela hoje, eu quero me ater a questões intencionais de evangelização e os métodos que a Bíblia apresenta sobre evangelização, ou o ato direto de comunicar o Evangelho às pessoas. Haverão várias ferramentas, vários contextos que podem ser utilizados, mas o cerne de tudo é a fala, a transmissão da mensagem pela fala. Obviamente que eu não duvido e não discordo de métodos subjetivos e podem ser chamados também de métodos evangelizadores. Mas nós precisamos focar no que a Bíblia diz a respeito de algo intencional e objetivo. Então, o que é que eu quero dizer com método subjetivo? Algo que não é direto, algo que não é objetivo às pessoas. Então, por exemplo, se você já teve a oportunidade de estar hospitalizado, internado, e viu um médico crente trabalhando, ou um enfermeiro ou enfermeira crente trabalhando, você pôde ver algo de diferente naquela vida ali, naquele lugar, naquele hospital. E você pôde ver como a vida daquela pessoa comunica, de alguma forma, Cristo, mesmo que ela não fale. Mesmo que ela não tenha oportunidade de evangelizar claramente os doentes que estão ali internados e tudo mais. Se você observa o trabalho, por exemplo, de um advogado crente,
um professor, uma professora crente, a sua forma de portar-se, de falar, de trabalhar, a própria forma de trabalhar pode comunicar também Cristo, mas essa não é uma comunicação objetiva, intencional. É um testemunho, mas está ali no âmbito da subjetividade, que tem seu valor. Da mesma forma, quando nós ouvimos, por exemplo, sinfonias de Johann Sebastian Bach, que era um crente em Cristo. As músicas, as suas sinfonias não têm nenhuma letra. Mas ao final de cada sinfonia, ele colocava só lhe deu glória. Tudo aquilo era feito para Deus. Mas aquela não é uma forma objetiva de evangelizar. Perguntamos, Deus é glorificado? Sim. Mas a comunicação para as outras pessoas não é algo verbalizado a respeito da condição daquelas pessoas em termos de pecado e do que Deus fez por elas ou faz por elas por meio de Jesus. Os irmãos procurarem em casa, por exemplo, um quadro de um pintor holandês chamado Rembrandt. Vocês podem procurar o quadro Filho Pródigo. Ele pinta a narrativa bíblica da volta do filho ajoelhado diante do seu pai. Quem não sabe a história bíblica e vê o quadro, não sabe do que se trata. Só de alguém ajoelhado diante de um homem. Pode ser um empregado, pode ser um filho, pode ser alguém pedindo algum tipo de perdão, desculpa de alguma coisa. Mas quando nós olhamos para o quadro de Rembrandt, conhecendo a história do filho pródigo, nós perguntamos, Deus é glorificado? Sim. O evangelho está sendo comunicado? Sim, mas não objetivamente. Então, embora a arte se desenvolva dando testemunho, os cristãos dando testemunho através da sua arte de várias formas, é preciso que haja algo direto, objetivo, no processo de evangelização, para que as pessoas entendam. Porque se simplesmente eu pinto um quadro que engrandece a Deus, mas eu não falo quem é esse Deus, aquele que não conhece a Deus apenas irá ficar maravilhado com a grandeza de um suposto ser que ele não sabe quem é e vai continuar sem saber quem é. Porque a arte não tem o objetivo de dizer quem é o Redentor. E não é essa a função da arte, da arte cristã especificamente, né? Então vamos lidar com questões objetivas. Mas o meu primeiro ponto aqui, irmãos, é em que lugares nós podemos ou nós devemos evangelizar. Eu quero começar com essa parte porque ela é muito importante, porque certa vez eu vi um colega pastor reformado respondendo uma pergunta numa rede social e perguntaram a ele por que calvinista não evangeliza na rua. E ele disse assim, é porque nós evangelizamos através de relacionamentos. Só. Eu não sei de onde ele tirou isso aí. Né, o irmão? Não sei de onde ele tirou. Possivelmente está ligado muito talvez a história de sua igreja e tudo mais. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Porque antes de sermos calvinistas, nós somos cristãos. Né? Então nós olhamos para a prática do Novo Testamento e do Antigo Testamento acerca de muitas coisas. Quando nós olhamos apenas para a história de nossa denominação, de nossa igreja, sem olhar para a Bíblia, isso é um problema. E vai ser um problema em algum momento muito grande. Mas vamos lá. Através desse texto que nós lemos, no versículo 42, do capítulo 5 de Atos, nós lemos o seguinte: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. 2 lugares são apontados aqui sobre o trabalho de evangelização da igreja. 2 lugares, templo e nas casas. Mas aqui, objetivamente, o escritor, que é Lucas, está falando de uma evangelização que acontecia no culto, no templo e dentro das casas, porque os cristãos já estavam em perseguição e eles cultuavam nas suas próprias casas. Embora aqui houvesse ainda uma prática judaica de frequentar o templo, assim como nós vemos nos capítulos anteriores, a igreja já estava tendo reuniões domésticas. Então a igreja, no primeiro século, não tinha templos como os nossos templos. O templo que existia era o templo judaico. Os templos cristãos foram surgir um tempo depois, muito tempo depois.
Então, o que é que nós podemos dizer inicialmente? Que o evangelho é anunciado, ou a evangelização ocorre no âmbito do culto. Então, não podemos simplesmente dizer assim, determinada igreja não evangeliza, porque ela não vai para o semáforo, porque ela não vai para a feira, porque ela não tem um programa numa rádio, porque ela não está nas redes sociais. Ora, se há pregação naquela igreja, no culto, há evangelização. Ponto. Se o evangelho é pregado ali, há evangelização. Então não podemos acusar, irmãos, de nunca evangelizar. Se uma igreja não evangeliza, ela não existe. Ela não existe. Porque uma vez que o evangelho é anunciado, a evangelização está acontecendo. Então, em primeiro lugar, a evangelização acontece no culto. É claro que a igreja pode fazer isso de modo mais intencional, não é? Então, por exemplo, isso não está anotado, mas eu vou dar esse exemplo a vocês. Quando nós pensamos, por exemplo, numa organização litúrgica que aponte para a criação, queda, redenção e consumação. Isso dentro da própria liturgia. Leituras de textos bíblicos que tratam do Deus Criador, que tratam da queda, que tratam da redenção. Então, essa prática litúrgica vai contando a história de salvação. Hinos que são entoados, que tratam sobre a queda, sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre a redenção. Isso vai apontando o evangelho da graça, não só para os crentes que são daquela congregação, mas para aqueles que estão visitando aquela congregação. Então, o culto é uma ferramenta evangelizadora. Eu quero também aqui, claro, com todo respeito, fazer uma outra crítica a meus irmãos reformados, calvinistas, que começam a muitas vezes afirmar que o culto dominical não é um lugar para ímpios, é um lugar apenas para a igreja, ou até proíbem os membros da igreja de convidarem pessoas não crentes. Eu não sei também de onde saiu essa ideia. Mas, à luz das Escrituras, nós observamos, por exemplo, nos escritos de Paulo, que a manifestação do dom de línguas, lá em 1 Coríntios, é sinal para os incrédulos. Então, os incrédulos estavam aonde? No culto. No culto. O culto, de fato, é primariamente pactual. Ele desenvolve a relação de Deus e Yahvé com o seu povo. Mas ele também é evangélico. Ele anuncia as boas novas. Então, mesmo sabendo dessas verdades tão básicas das Escrituras, às vezes muitos reformados começam a fazer afirmações e dogmatizar sobre questões, e mais do que isso, acusar outras igrejas de serem infiéis. Então eu já vi reformados dizendo, tal igreja não é uma igreja reformada porque ela tem grupo de louvor, porque o povo sai para evangelizar na rua, porque o povo convida não crente para ir para o culto dominical. Então essa igreja não é verdadeiramente reformada. Se for para ser reformada nesses moldes, é melhor que não seja. Nesses moldes é melhor que não seja. Mas nos moldes bíblicos, aí a gente vê uma coisa muito diferente. Uma outra questão que nós devemos considerar, e eu quero ir com vocês para Mateus 28, 18 a 20. O pior engano é o auto-engano. Uhum. Todo mundo ouviu aí atrás, irmão? A fala do irmão Oswaldo? Sobre a prática de o que se chama de culto evangelístico, né? Veja, o Novo Testamento vai nos mostrar, por exemplo, que cultos eram feitos nas casas, né? Nós vamos ler um texto daqui a pouco, de Marcos 2. Jesus estava pregando dentro de uma casa de Cafarnaum. Alguns estudiosos vão dizer que era a casa dele. E que a casa estava lotada. Foi onde desceram um paralítico ali para
para ser curado, né? Jesus curou. Jesus fazia suas pregações, realizava suas pregações em vários lugares, na praia, em lugares abertos. E ele anunciava ali as boas novas de salvação. É claro que, na maioria desses casos, nós não temos o exemplo de que o povo cantava primeiro para que a pregação acontecesse depois. Mas a gente precisa fazer algumas perguntas ao texto do Novo Testamento. Jesus pregava publicamente, o que nós chamaríamos hoje de praça pública, pregava. Os apóstolos falavam também da mesma forma, falavam. Ok, então não é errado pregar na rua. Porque há menção disso nas Escrituras. A segunda coisa que nós devemos perguntar: seria pecado a igreja cantar louvores a Deus na rua? Só alguém muito desonesto, sendo cristão, vai dizer que é pecado. Porque Jesus disse assim, a Bíblia diz assim, em todos os lugares levantem mãos santas. Mãos santas levantadas é para adoração. Agora, às vezes você tem uma mentalidade de reformados que é uma coisa assim absurda. Certa vez uma pessoa me perguntou, uma pessoa de uma igreja reformada: pastor, na sua igreja o povo levanta as mãos para cantar, para adorar? Eu disse: não estou entendendo não. Não, se levanta as mãos. Se levanta, eu levanto. Pois uma igreja reformada não. Até onde eu sei, não levanta, não. Eu digo, pois deu certo agora. Por quê? Porque é errado alguém, um crente, adorar o seu Deus levantando as mãos. Se essa é uma prática dos judeus desde sempre. Desde sempre. Então se começa a inventar algumas coisas e modelar algumas coisas que a Bíblia não falou em relação a isso. Na verdade, a Bíblia está falando o contrário do que está se afirmando. Então eu não vejo nenhum problema a igreja fazer determinados trabalhos evangelísticos com essa finalidade, em qualquer lugar, na feira, na rua, no hospital, onde tiver, onde der para fazer, e o povo tiver disposição para fazer, eu acho que deve fazer. Uhum. Na ceia, Mateus 26. Ele cantou um hino. É. Pois é. Quer dizer, quando a gente começa a funilar, Tião, essa questão, por exemplo, quando nós observamos a peregrinação do povo de Deus para ir para o templo, eles iam cantando salmos de romagem. Então o povo ia andando e cantando, né? E quem tivesse ao redor estava ouvindo. A festa das cabanas, por exemplo, que eles faziam cabanas na rua, onde desse para fazer. E Deus era festejado, né? A obra de Deus era festejada no meio do povo. Então, por que não testemunhar lá fora? Então, o que é pior é a gente ter sei lá, qualquer grupo musical desse profano tocando numa praça e todo mundo ali ouvindo, ou a gente ter uns crentes cantando louvores a Deus. Então, dizer que crente cantando louvores a Deus é pior. O pior disso é um crente dizendo isso do outro. Não dá. Então, às vezes, essas posições radicais, né, elas acabam mais matando uma igreja local do que encorajando a igreja a servir na obra do Senhor, né? Em Mateus 28, versículo 18 a 20, o texto vai dizer: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto nos fala sobre a pregação no culto, porque o texto está nos falando aqui sobre o sacramento também. Então, de acordo com o texto, quem é o que prega onde ocorre o sacramento? É o que batiza. E quem é que batiza? São os ministros. Assim nos ensina o Novo Testamento. Os apóstolos batizavam. Então, a pregação no culto dominical também é um poderoso instrumento para a evangelização. E quem é responsável por essa pregação? O ministro. O ministro.
E nós precisamos entender isso, porque o que é que a gente vê muitas vezes no nosso tempo? Pastores até se gloriando que pregam uma vez por mês. E a gente divide, aí prega a presidente da sociedade feminina, aí prega um jovem, a gente vai descobrindo os talentos, e assim vai, e a igreja vai. É uma benção. Não. Encarregados por Deus pregar no culto solene são os ministros, pastores, presbíteros ou irmãos em treinamento para serem pastores ou presbíteros. Na falta desses homens, aí a gente tem outro problema. Então, na falta, a gente tem que suprir a falta, mas a gente tem que entender o que é real e o que é ideal nas Escrituras. Então, se não tem presbíteros e pastores, a primeira recomendação que eu faço é que essa igreja volte a ser congregação. Porque ela está deficiente de ministros. Então, uma igreja não pode ser uma igreja sem oficiais. O que é que está acontecendo ali que não tem oficiais? Então, várias coisas podem acontecer aí, e nós estudamos isso, né, na plataforma de Cambridge, inclusive de outra igreja ajudar uma igreja enfraquecida como essa, enviando oficiais seus para ajudar na revitalização daquela igreja. Mas a igreja precisa ter oficiais. Então, o púlpito, a pregação dominical é fundamental no processo de evangelização. Por isso que a pregação do ministro tem que contemplar a igreja e o pecador não remido. O sermão tem que alcançar essas pessoas. Especificamente, eu preciso dizer, irmãos, que nas aplicações é sempre possível, em qualquer texto bíblico, aplicar para a igreja e para o incrédulo, o não crente. E isso deve ser feito através do sermão. Terceiro instrumento possível para a evangelização é a escola bíblica dominical. A escola dominical é uma ferramenta poderosa para o trabalho de evangelização e já foi mais usada para a evangelização do que é hoje. Já foi mais usada do que é hoje. Muitas pessoas de gerações passadas, inclusive, conheceram o Evangelho da Graça nas escolas dominicais. Porque ali você tem várias coisas. Ali você tem um ensino, ali você tem um relacionamento mais próximo com aquela pessoa e os alunos daquela classe. Ali você tem uma espécie de mini pastoreio do professor, professora da classe com o aluno daquela classe, né? Então, é claro que o tempo vai passando e as coisas vão se perdendo. Então, eu não sou tão antigo assim, mas eu peguei ainda uma época, a recíproca é verdadeira. Eu peguei uma época em que se o aluno na escola dominical faltasse, o professor ligava para ele, ia na casa dele visitá-lo. Por que você não veio domingo? O tempo vai é salutar, o tempo vai passando e as coisas vão. Eita, fulano nunca mais veio. Aí um veio na rua, pai, nunca mais vi você. Faz 6 meses que eu não vou para lá, mas eu saí da igreja. E você não fez uma simples pergunta: por que nunca mais você veio? A gente sente sua falta. Então a escola dominical tem essa abertura. Na verdade, a escola dominical começa no Brasil com esse propósito, né, de anunciar o evangelho, com Dona Sara, em 1855. Abra sua Bíblia aí, mais uma vez, em Mateus 3. Vamos ler o versículo 1 e 2. Veja o que diz o verso 1 e o verso 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João estava pregando aonde? Num deserto, num lugar aberto, né? Inclusive com pouco trânsito. Mas era possível aqui que houvesse algum trânsito por causa do comércio e coisas dessa natureza. Viagens acontecendo. E João estava ali falando em lugar aberto. João era um profeta, João não era um sacerdote. Então João não falava dentro do templo. João falava fora do templo. Ele era um evangelista, de fato. Outra passagem que nós vamos ler está em Atos 2,14.
Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E ele vai falando aqui a profecia de Joel, né? Veja o versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro estava pregando publicamente. Essa era uma prática da igreja em tempos antigos. A igreja não pregava apenas dentro do templo, dentro de uma sinagoga. A igreja estava nas ruas, falando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Né? Vamos observar aqui um outro texto que está em Mateus. Vamos voltar para Mateus, capítulo 10, versículo 12. Veja o que Jesus diz. Essa é uma instrução aos discípulos. E ele diz o seguinte, verso 12 e do verso 12 ao 15. Ao entrardes aonde? Na casa. Façam o quê? Saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, o que é ouvir as vossas palavras? O compartilhamento do evangelho. Ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Então, além deles pregarem dentro das casas, eles pregavam nas cidades, nas ruas das cidades. Em verdade vos digo que menor rigor haverá sobre ou para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, Jesus foi o primeiro a ensinar os apóstolos o que é missão urbana. O trabalho de evangelização nas ruas. Jesus envia. Fiquem nas casas, e ao entrar nas casas, compartilhem o evangelho. Se aquela casa não quiser, saia de lá, sacuda o pó do seu pé e vá embora. E deixe o resto com Deus. Se a cidade também não quiser, faça a mesma coisa. Então, essa prática está presente no Novo Testamento e Jesus ensinou isso. Se nós afirmarmos o que Jesus está ensinando aqui não é prescritivo, então, de que valeu o trabalho de todos os missionários que vieram para o Brasil e para outras partes do mundo? De que valeu as viagens missionárias de Paulo? De que vale todo o esforço da igreja de evangelizar? Então, uma igreja que não está engajada com evangelização, em algum tempo ela vai morrer. Ela vai minguar e vai morrer. A membresia vai diminuir e a coisa vai a cada dia piorar e ela vai se acabar, porque ela não está envolvida com o que Deus quer que ela esteja envolvida. Irmãos, Deus não quer que a gente gaste mais tempo reformando um templo do que evangelizando, não. Deus não quer que a gente se dedique a levantar muitos recursos para aumentar o nosso patrimônio como igreja, enquanto os ímpios estão perecendo sem ouvir o evangelho em vários lugares. Não é isso que Deus quer. É claro que Deus pode abençoar várias áreas da vida de uma igreja, mas para colocarmos na balança, o trabalho de pregação do evangelho é sempre mais importante do que qualquer outra coisa, porque esta é a missão da igreja. A igreja adora e, como fruto da sua adoração, ela sai para evangelizar. Se uma igreja não está sendo impulsionada para o evangelismo, é porque a adoração dela está em estado doentio. Porque uma igreja, verdadeiramente, quando aprende a adorar a Deus, ela é impulsionada para o trabalho de evangelização e missões. Ela é empurrada. Porque ela quer contar a todas as pessoas o que está acontecendo na vida dela. Quem é esse Cristo que tem feito isso na nossa vida? Então, quando uma igreja não está preocupada em anunciar o evangelho, ela também está morrendo na sua adoração. Vamos ver outro texto? Vamos voltar lá para Atos 17. Nós lemos esse texto mais cedo, que é a experiência de Paulo em Atenas. Eu não vou ter tempo de expor o texto,
Mas quero pontuar algumas coisas aqui. Paulo estava na Grécia. A Grécia era um lugar extremamente idólatra. E ele estava muito incomodado com isso. O versículo 16 fala sobre isso, né? O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Os historiadores dizem que em todo lugar tinha uma estátua. Todo lugar tinha uma referência a algum deus. E eles tinham tanto medo de ter esquecido algum deus que colocaram um altar ao deus desconhecido. Porque se algum deus faltou, esse deus não se ofendesse, porque aquele altar servia para ele também. Os historiadores dão vários números aí, de milhares de estátuas espalhadas pela cidade. A idolatria era realmente assustadora. Paulo era um homem que viajava, era um homem de cultura, era um homem que conhecia muitos lugares. Então, para que ele tenha se escandalizado com aquilo, a coisa era realmente terrível. Mas aquele lugar, era um lugar onde ele foi falar, discursar, era um lugar de discussões diversas. A própria sinagoga também era um lugar de discussão não apenas religiosa, mas discussão política, discussão social. A igreja sempre esteve envolvida com isso também, a igreja judaica, né? Hoje é que é estranho para a igreja. Então, não, na igreja nós não vamos falar de política, mas nunca foi assim, irmão. Nunca foi assim. Porque a igreja sempre falou, uma coisa é se envolver com a corrupção, outra coisa é virar um partido político. A igreja não deve fazer isso. Deve se afastar disso. Mas falar sobre isso, isso era comum tanto na igreja como em várias outras manifestações das sociedades. Aqui o texto vai dizer, no versículo de número 18, e alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? O que esse homem quer dizer? E que loucura é essa que ele está pregando Jesus e a ressurreição? A ressurreição era uma deusa. Eles não estavam entendendo nada ali que Paulo estava falando. E qual é o método de Paulo para apresentar o evangelho aos gregos? Perceba que nesse sermão, Paulo não diz assim, eu quero falar de Elohim, Yahvé, o Deus que se revelou no Antigo Testamento. Não é esse o método. Nós aprendemos muito sobre métodos evangelísticos em Atos dos Apóstolos. Veja o método. Versículo 24. O Deus que fez o mundo. Então Paulo começa com que doutrina? Da criação. E tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana. Que doutrina é essa? A doutrina da humanidade, que nós chamamos de antropologia. Percebe que até aqui ele não falou de redenção ainda, porque ele está falando de algo que é comum àqueles gregos. Porque era discutível no meio dos gregos uma criação. O mundo foi criado de alguma forma. Então, para eles, esse era o que nós chamamos de ponto de contato. Para ele, então Paulo pega o ponto de contato. Ora, se eles creem em divindades e num Deus desconhecido, vou pegar essa questão do Deus desconhecido. Se eles creem em uma espécie de criação, vou pegar a questão da criação. Se eles creem que o homem foi criado também, vou pegar isso também. E vou colocar no meu discurso, porque eu vou chamando a atenção deles em pontos comuns, embora eles entendam do jeito errado. E eu vou ensinar do jeito certo. Então, Paulo é como não, ele estava fazendo isso. Ele pegava um conhecimento prévio dos gregos e dizia, pronto, vocês sabem isso, mas não sabem o que é devido. O que é devido é isso. Então, observe que Paulo simplesmente não chega ali, irmãos, e diz assim, você não sabe de nada, fica calado que eu vou falar aqui para vocês agora. Porque Paulo está nos ensinando aqui que a forma de evangelizarmos não é humilhando ninguém, menosprezando ou diminuindo ninguém. Você parte de pontos comuns para estabelecer um diálogo com a pessoa que você está evangelizando. Senão você trava tudo. Né? Imagina um crente vai evangelizar uma pessoa e diz assim, olha, você deve crer em Jesus. Olhe para mim, olhe para mim o que Jesus fez na minha vida. Veja você. Olhe para mim, veja como eu tenho uma vida abençoada. E você? Olha o estado da sua vida, olha quem é você. Você não presta para nada, não.
Você é um triste, é um miserável, pecador. Né? Os crentes às vezes ficam se baseando em alguns sermões de pregadores reformados, quando estão no púlpito, né, fervorosos, denunciando o pecado, e eles pegam aquilo sempre como a única forma. Então eu tenho que entrar nessa forma, e é sempre dessa forma que eu tenho que evangelizar as pessoas. Né? O diálogo não agressivo é o melhor caminho. E você pode dizer as mesmas coisas. Paulo continua aqui, mais abaixo, veja. Verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, foram filósofos que falavam. Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Percebe que Paulo está denunciando aqui a idolatria deles? Paulo está dizendo a vida religiosa de vocês em relação a essa idolatria na Grécia não condiz com a realidade da criação, porque vocês estão adorando algo criado pelo homem e não estão adorando o Deus Criador. Então, Paulo usa muito a doutrina da criação para começar um trabalho de evangelismo. É como se ele estivesse colocando um fundamento. Então, eu vou construir aqui esse raciocínio e vou levando eles a uma conclusão lógica em termos de doutrina. Então, o verso 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há julgar o mundo com justiça por meio de um varão. Quem é esse varão? No final do sermão, ele diz: a solução para todo esse problema é Cristo. Então, Paulo está falando aqui, esse é o meu ponto, em um ambiente político e acadêmico. Esta foi uma porta que o Senhor abriu e ele falou. Agora perceba que Paulo fala usando recursos da própria comunidade onde ele está inserido ou quem está ouvindo. Se é para falar para filósofos, ele cita aqui no versículo 28, filósofos. Percebe o que Paulo está fazendo, irmãos? Paulo está dizendo aqui com isso: ok, vocês são homens cultos e têm leituras, vocês são gregos, eu conheço os escritores de vocês. Eu li. Eu sei da forma que vocês pensam. Agora eu vou dizer a forma correta a vocês de pensar. Porque o pensamento de vocês não chega ao momento mais importante do que é o mundo, de quem é Deus, do que Deus quer dos homens, do que Deus proporciona aos homens. Então, Paulo sabia o que estava fazendo. Então, esse é um tipo de trabalho muito específico. Então, existem, por exemplo, instituições que trabalham com o evangelismo na universidade, né? A Aliança Bíblica Universitária, por exemplo, é uma que há muitos anos trabalha com isso. Um trabalho de evangelismo muito específico dentro de universidades. Quando consegue se entrar em universidades brasileiras? Quando consegue se entrar? Acho que eu já comentei aqui com vocês, e acho que há uns 10 anos, e fui convidado para falar numa universidade no Nordeste, uma universidade de uma grande capital do Nordeste. E eu ia falar sobre a relevância histórica de Jesus Cristo. E a palestra foi desmarcada. E o irmão que me convidou disse assim: pastor, é melhor desmarcar porque você vai estar em perigo se vier. A gente já soube de algumas coisas aqui, é melhor a gente desmarcar. Então, hoje é muito difícil entrar. Então, qual é a forma de evangelizar universidades? Cristãos universitários lá dentro do campus, testemunhando de Cristo. Essa é a forma. Levar um pastor para falar lá, ou um intelectual cristão para falar lá, é mais difícil. Acontece. Pode acontecer, mas é mais difícil, né? Tem vários pontos aqui que nós poderíamos mencionar, por exemplo, Atos 19, 8 a 10, que Paulo ensinou muito tempo na escola de um homem chamado Trajano. E Paulo nos ensina, então, com isso, que os ambientes educacionais também podem ser um lugar muito estratégico para o compartilhamento da fé. É claro que essa época é muito distinta de nossa época, mas as dificuldades que existiam lá, em termos de resistência, são as mesmas dificuldades que a gente tem hoje. Então, quando a gente fica pensando assim, o mundo está piorando, é porque muitas vezes a gente não tem conhecimento do tipo de contexto que nos antecedeu, né? Então, vamos para o segundo ponto. Misericórdia, 8h30, eu estou no segundo ponto. Diga, Sérgio.
na Idade Média. Felipe está perguntando na Idade Média quais eram os métodos usados. A Idade Média é um período muito peculiar porque é um período basicamente dominado pelo cristianismo. Então, a Europa era vastamente cristã, católico-romana, né? Até então a gente não tinha o protestantismo. O protestantismo é fruto da Idade Moderna. 1517 já é a Idade Moderna, né? Então, na Idade Média, as universidades cresceram, universidades na França, Inglaterra e vários lugares do mundo. Então, basicamente, questionar o cristianismo era questionar a cultura. Era alguém chegar aqui em Caruaru e dizer na cara de um caruaruense: cuscuz não presta para nada. Então, você não tinha escolha. Porque o cristianismo era a cultura que vigorava desde Agostinho, no início da Idade Média. Né? Os dois grandes nomes da Idade Média foi Agostinho e Tomás de Aquino. Então, o pensamento de Agostinho, por exemplo, a Cidade de Deus, essa obra, a Cidade de Deus, moldou o desenvolvimento da Europa, do Ocidente. O Ocidente é Ocidente por causa da teologia de Agostinho de Hipona. O pensamento político do Ocidente existe por causa de Agostinho de Hipona. Então, naquele período, existiam aqueles que não criam, que não tinham uma fé sólida no Deus das Escrituras, mas a cultura era vastamente cristã. Então, naquela época, era você chover no molhado, porque o camarada nascia, já recebia o batismo na igreja católica, já era católico. Mesmo que nunca mais ele fosse para a igreja, ele era católico. Então, o que acontecia era a descoberta desses povos bárbaros. Então, vamos evangelizar os pagãos. Aí você podia ter um movimento de evangelização nesse sentido. O que vai acontecer lá na frente, na Reforma, com a evangelização do Brasil por homens enviados por Calvino a pedido de Vila-Gaion. Depois acontece uma tragédia no Brasil, né, que é a tragédia da Guanabara, mas as nações fora daquele contexto europeu eram alvo de evangelização, basicamente. No contexto europeu, o cristianismo era ponto pacífico. Vai acontecer aí uma questão que a igreja não atentou com devido zelo, que foi o surgimento do islamismo. Então, os teólogos, principalmente os africanos, né? Hoje a gente olha para a África, a gente olha para um continente assim, que a gente pensa assim, meu Deus, misericórdia. Esse povo nunca ouviu nada do evangelho. Não é bem assim. Os grandes teólogos da igreja primitiva, no sentido de pais apostólicos, os pais da igreja, muitos foram africanos. O continente africano tem um grande peso, inclusive na formação da teologia reformada. É como se Calvino tivesse escrevendo tudo que escreveu com o livro de Agostinho de lado. E olhando lá e escrevendo aqui. Então, o continente africano, teologicamente, é muito importante para o que vai acontecer depois. Hoje, nós temos, mais uma vez, uma revisitação de Deus no continente africano. Né? Porque nós não sabemos, basicamente, dessas informações. Mas há um crescimento muito grande da pregação do cristianismo no continente, de igrejas reformadas gigantes. Gigantes. E nós não sabemos. Eu já mencionei aqui já um fato de Ronaldo Lidório na África fazendo um congresso de missões com 3.000 africanos ouvindo sobre missões. 3.000. Não foi numa cidade não, viu? Foi em aldeia. Então nós não temos dimensão, né? Nova, né? Quem sabe eu não trago uma palestra sobre isso, né? Esse é um tema bom. Diga, Varão. Vou chegar lá. Já já eu chego lá. Já está aqui. Então, como nós podemos, segundo ponto é esse, começar um diálogo evangelístico com uma pessoa que não é crente? Há crentes que acham que são totalmente incapazes de comunicar o evangelho. Mas muitas vezes o que mais atrapalha é a timidez, é a insegurança. É o desejo, talvez, de que se eu tivesse uma capacidade maior, então eu poderia ajudar. Eu me lembro de um texto que eu li,
Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul David Tripp. É um livro sobre aconselhamento bíblico. Esse é um nome importante, ele escreve nessa área sobre liderança, aconselhamento. E ele conta uma história nesse livro que um irmão de sua igreja ligou para ele contando de um problema de um conhecido, um problema muito grande. Disse, pastor, aconteceu assim, 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 assim. E eu estou ligando para você, para ver se você consegue conversar com ele. Aí o pastor disse assim, eu não vou conversar com ele. Ele disse, agora? Ele disse, eu já disse que você ia falar com ele. Ele disse, não, você conversa com ele. Eu disse, mas eu não sou pastor. Irmão, você é crente. Você me contou o problema dele, você na conversa me contou todas as recomendações necessárias para ele. Você já disse a ele essas recomendações? Eu disse, não, não disse não. E por que não disse? É porque eu me senti inseguro. Mas você não estava numa conversa com ele? Foi, mas eu não tive coragem, porque eu não sabia se eu estava certo. Volte lá e converse com ele. E aí o pastor desligou o telefone na cara do irmão. Tem condição um negócio desse? O irmão ficou olhando pro celular assim, falei, bem, que pastor desaforado. Abandonou a ovelha desse jeito assim no meio do oceano. E esse irmão vai lá e conversa com aquela pessoa e aconselha aquela pessoa. Sem nenhum treinamento teológico. Mas aquele crente conhecia Cristo, conhecia as bases da fé, foi bem discipulado na igreja que ele servia, né? Então, há situações muito diversas que nós vamos viver e não há uma fórmula mágica de como compartilhar o evangelho. Às vezes a gente fica esperando um evento, não é? Você já viu um guepardo caçando? Já viu? Já viu um guepardo caçando? Ele fica olhando de longe, né, a presa. E aí ele vai calculando por onde ele vai. Então, se ele correr para lá, eu vou por aqui. Se ele correr para lá, eu vou por aqui. Se ele ficar parado, eu vou em frente. Mas se ele mudar de direção, eu já abro um arco aqui e pego ele lá na frente. Ele faz todo o cálculo. Então, quando ele corre e a presa vê, está tudo calculado. Até ele pegar e matar a presa. Tem crente que acha que o evangelismo é isso. Você fica assim. Aquele ali. Não é o vendedor de loja de sapato. O vendedor do lado, aquele ali é meu. Camisa preta é meu. Não é assim. Né? Aí você vai ficando tenso, né? Eu vou lá. Igual o crente que vai a primeira vez evangelizar na rua e tá com um folhetinho. E aí o líder do evangelismo diz: ah, aquele ali que vem ali. Aí o crente vai lá, coitadinho, bichinho do crente. O crente vai lá todo animado, mas com vergonha, né? Tudo bem, só aceito um folheto. O camarada olha assim: quero não. Negócio de crente, quero não. O outro que pega, me dê. Aí faz assim, joga no chão. Aí o crente fica assim, olhando para aquela criatura. Jesus abençoe. Jesus te abençoe. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Deus vai nos dar várias oportunidades. Se temos orado por isso, Deus vai abrir as portas para que isso aconteça. Agora, volto a mencionar aquela questão do ponto de contato. Vamos lá, exemplos claros. Você está numa clínica esperando para ser atendido, para fazer um exame. A pessoa está do seu lado. Geralmente alguém fica por ali, né? Do seu lado. E a pessoa começa a se aborrecer por causa da demora. Rapaz, eu tô aqui, essa médica marcou de 8h30 e já é 10h40. Isso é um absurdo. Essa mulher chegou faz 10 minutos, essa médica. E eu tenho isso na minha vida, não. Eu tenho que fazer outras coisas na minha vida. E é porque a pessoa fica procurando alguém para desabafar. Né? E o crente tá lá. E muitas vezes o que a crente faz? É verdade. Agora a pessoa perde a manhã, em vez de estar fazendo outra coisa, e fica aqui. Observe quantas oportunidades Deus nos dá. Mas um crente que discerne. O tempo é uma coisa realmente muito importante para todos os seres humanos. Inclusive a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Você já leu esse versículo na Bíblia? Nunca leu? Eu tenho uma Bíblia aqui na minha bolsa. Eu queria ler para você, Eclesiastes 3. Você sabia que a Bíblia diz que no tempo que Deus determinou, ele enviou o seu filho nascido de mulher? Nasceu de Maria? Então, às vezes, a gente se angustia com o tempo, mas Deus também nos visita no tempo.
O tempo pertence a Deus. Para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Certamente aquela pessoa vai ficar olhando para você no começo meio assustada, né? Que criatura maluca essa. Eu estava falando aqui de uma coisa, ela vem com outra. Você tira um papelzinho, um folhetozinho. Eu queria lhe dar um presente. Isso é uma porção da palavra de Deus. Eu sou da primeira igreja congregacional de Caruaru. Você sabe onde é a minha igreja? Minha igreja fica no centro da cidade, na frente dos Correios. Seria muito bom receber você lá. Faça uma visita a gente. Toma, leia. Você falou de Jesus. Você não precisou chegar para essa pessoa. Agora imagine um crente que pensa que o evangelismo é um evento. A pessoa começa a reclamar do tempo da consulta e o crente olha para ele e diz assim: certo, vamos lá. Eu tenho 3 pontos para lhe dizer. Em cada ponto temos aplicações diversas. E eu quero lhe dizer, primeiro eu vou fazer uma introdução. A Bíblia vai nos dizer que a partir do século I aconteceu isso. A pessoa me chamou, vamos embora ali. Aproveitemos as oportunidades e os pontos de contato. Sejamos discernindo sempre o que Deus quer fazer conosco. Deixa eu falar um pouquinho sobre a importância do evangelista, então depois eu vou aqui para o meu último ponto, que é sobre possíveis métodos, né? Verdade. Eu acho que em tempos recentes as igrejas evangélicas, elas também têm uma parcela de contribuição para o que a gente tem hoje. Porque a pregação se limitava a Jesus te ama e quer te levar para o céu. Né? Hoje, quando você diz isso, as pessoas dizem assim: no céu nem vai ter droga, nem vai ter bebida, nem vai ter boate, nem vai ter festa. Então eu não quero. Eu não quero. No céu não vai ter animação. Então eu não quero. Esse é um ponto, irmãos, que a gente precisa aprender. O céu é galardão para os que creem. O que deve ser anunciado aos ímpios é o que Paulo fez lá em Atenas, né? Ele disse: o varão que há de julgar o mundo voltará. Então, quem crê no varão estará salvo. É claro que a gente vai desenvolver várias questões de diálogo que muitas vezes o não crente ele tem dúvidas. Ele começa a fazer várias perguntas. E essa é uma estratégia também de evangelização, né? Fizemos um trabalho há alguns anos, eu participei de um trabalho há alguns anos de evangelização. Nós nos reuníamos na casa de uma irmã e a ideia da reunião era que eu respondesse perguntas de pessoas que não eram crentes. Elas perguntavam da morte, da ressurreição, de Maria, da Bíblia. Tudo que você pudesse imaginar, que elas tivessem dúvidas, elas perguntavam. Agora eu ia respondendo uma por noite. Então, qual é a dúvida? A dúvida é a respeito da reencarnação. Isso ocorre ou não? Então, eu ia explicar sobre aquela questão da resposta sobre isso. Vocês acreditam em quê? Os irmãos acreditam em quê?
Vocês não acreditam em reencarnação? Não? Tem certeza? Então, esse é um ponto que pode ser desenvolvido. Agora, há também aqueles, como Sandra falou, que eles são cheios de opiniões, cheios de ideias formadas na cabeça. Então, o que é que faz com esses? Prega também. Paulo disse, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, deixa eu falar um pouquinho só sobre o evangelista. Eu quero começar fazendo isso, mencionando Atos 13. Se vocês puderem abrir lá comigo, Atos 13. Eu vou usar aqui um exemplo relacionado à igreja de Antioquia, mas aplicando a todos nós, como igreja, mas como indivíduos também que compartilham a mensagem do evangelho. No texto que eu escrevi, na apostila que eu mandei para os irmãos vão ver mais detalhadamente várias outras questões. Mas essa para nós agora é suficiente. Verso 1 ao verso 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Algumas coisas aqui. Primeiro, o evangelista tem que estar envolvido com a igreja local. Certo? Verso 2. Servindo eles ao Senhor. Aonde? Em Antioquia. É necessário que haja um envolvimento com a igreja local. Então, eu prego, quero pregar Jesus, mas não quero ter comprometimento nenhum com a igreja. Eu apenas quero falar de Jesus. Eu tenho muita dificuldade com essa posição. Porque não é isso que as escrituras dizem. Porque o povo que Deus salva é chamado de igreja. Então, se eu vou pregar, essas pessoas vão ser incorporadas a uma igreja. Eu não vou pregar a placa de uma igreja. Mas é claro que em dados momentos, no trabalho de evangelização, eu preciso fazer um apontamento, né? Porque se você diz hoje, vá para a igreja mais perto da sua casa, é problema, né? Problema. Você vai ter uma seita, você vai ter uma igreja maluca. Então, como você diz, vá para uma igreja bíblica e pregue as escrituras. Então, a pessoa também fica assim, certo? E aonde é? Então, às vezes, a falta de percepção nossa, que a gente pensa assim, não posso, eu não tenho que arrebanhar pessoas. Mas a pessoa fica na igreja bíblica, né? Aí eu vou lá naquela, lá, prega a Bíblia lá, é Bíblia. Diga, Sandro. E você diz com isso, assim, eu não estou disposto a caminhar com você. Eu estou disposto a pregar para você, caminhar com você no discipulado, não. Então procure uma igreja. Exato. E essa referência, ela é importante, irmão. Se eu fizer uma pergunta aqui na nossa igreja, ou agora, ou no culto de domingo, e perguntasse assim, quantos vieram parar nessa igreja porque encontraram essa igreja numa rede social? Muitos iam levantar a mão. Porque essas pessoas estavam procurando uma referência. Eu quero uma igreja séria. Então, há pessoas que chegaram aqui na igreja que já disseram a mim, eu quero ficar aqui. Veio a primeira vez. Eu digo, mas você não conhece a igreja? Eu disse, não, mas eu já acompanho há muito tempo por redes sociais. Mari Tião é um exemplo disso, né?
Quando o Mário e o Tião vieram, eles vão confirmar isso. Quando vieram a primeira vez aqui, foi um trabalho do UAF, aqui no sábado, né? Dia da Mulher Congregacional. E um rapaz desse vistoso, barba branca, sentado ali do lado da esposa. Quando teve o café lá para subir, eu estava na porta do gabinete, aí Mário apertou minha mão e disse assim: Paz do Senhor, meu pastor. Aí eu disse: Certo, agora eu conheço a irmã da onde? Ela disse: Ah, a gente já vem assistindo, não sei quantos meses foi, Mário? 6 meses, né? Aí depois eu fui ver que eles comentavam nos vídeos dos sermões no canal da igreja. Tinham vários comentários deles também no meu Instagram. E eles não são o único caso. Então as pessoas. Para onde é que eu vou? Então vou aqui procurar, né? Uma igreja séria e vou acompanhar o trabalho dela. E quando a pessoa chega, não, eu quero ficar aqui, eu já sei. Eu estou convicto que eu estou aqui, porque eu já estava acompanhando o trabalho daquela igreja. Então, o que é que eu quero dizer com isso? As pessoas querem uma referência. Elas querem uma referência de um lugar que elas possam ser ensinadas, acolhidas, possam adorar a Deus também, numa igreja séria, né? Deixa eu mencionar aqui com vocês algumas questões práticas sobre evangelização. Acho que eu não vou conseguir falar de tudo, mas vamos lá. A primeira delas é o cultivo de relacionamentos com pessoas não crentes. Isso pode se dar no trabalho, pode se dar na vizinhança, pode se dar no condomínio, no prédio. Então, o relacionamento com essas pessoas vai proporcionar uma porta aberta para falar do evangelho. Então, um possível convite, por exemplo, para um almoço, para um café, para um lanche, um chá, os mais chiques, né? E através desse tempo, você ir compartilhando o evangelho. Se você se sentir embaraçado ou envergonhado de falar de um evangelho para uma pessoa que você conhece, mas você sabe que tem alguma resistência, e você entende que não vai conseguir começar um diálogo sobre a fé de modo mais discreto, você seja objetivo. Olha, é o seguinte, eu tenho orado a Deus, você sabe que eu sou cristão, e o Senhor tem trazido um desejo muito grande no meu coração de eu falar do evangelho para você. Você pode me ouvir 15 minutos? Mesmo que depois você não queira me ouvir mais. Você pode me ouvir 15 minutos. Se essa pessoa for muito mal educada. Ou tiver muito rancor de alguma coisa relacionada à religião. Pode acontecer. Mas na maioria dos casos, a pessoa vai dizer, pode falar. Você senta com aquela pessoa, olha nos olhos dela e apresenta o evangelho para aquela pessoa. Se lembra do que Paulo fez? E eu falei isso quando a gente estudou sobre cosmovisão e evangelização. Paulo apresenta criação, queda, redenção. Esse é o plano de salvação. Deus nos criou, criou todas as coisas, e isso é perceptível aos nossos olhos. Nós pecamos, nós erramos, e os nossos erros estão também diante dos nossos olhos todos os dias. Então, se um Deus criador, perfeito, criou todas as coisas, e esse homem pecou, tem que ter uma solução. A solução é Cristo. E você apresenta o evangelho para essa pessoa. A ideia não é você metralhar versículos. Deixa eu começar aqui falando para você. Não há debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possa sejamos salvos. Atos 4:12. João 3:16 diz, porque Deus amou de tal maneira, Deus ofereceu para todo aquele que nele crê na presença da vida eterna. Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. E você começa a metralhar versículos, a pessoa chega, fica atordoada, né? Tonta assim. Meu Deus, misericórdia. Aí no final você pergunta, você crê? Ela, eu? Sim, você entendeu? Não, mais ou menos, né? Você não precisa estar preocupado também em fornecer uma quantidade enorme de versículos. Mas você precisa conhecer as doutrinas básicas que precisam ser usadas na evangelização. Quais são? Criação, queda e redenção. Sim. Os irmãos ouviram? Sandra disse que um ponto interessante, estratégico
Evangelizar um católico é usando a Bíblia dele. Tudo que está na nossa está na dele. A diferença é que tem acréscimos na dele. Mas tudo está na dele. Certa vez eu evangelizei muito tempo uma senhora católica. E ela me recebia na sua casa com muita frequência. Eu conheci os filhos dela. E ela já era uma idosa, eu acho que de quase 80 anos. Devota de Maria. Você entrava na sala, você já via tudo arrumado, o altar. Era muita coisa. E vela e várias coisas. E todas as vezes a gente se cumprimentava na porta, ela dizia, pastor, vamos para a mesa. Aí eu, vamos. E eu tinha que passar pelo altar, porque a cozinha, o altar era aqui, a cozinha era aqui. E todas as vezes eu entrava, eu parava na frente do altar e ficava olhando assim, 1 minuto, e me sentava. E eu nunca disse nada. Até que um dia, depois de muito tempo, ela disse assim, vamos tomar um café lá em casa, pastor? Quarta-feira. Eu disse, vamos, dona fulana. O senhor vai mesmo, se vou. Aí eu entrei na garagem, entrei no terraço. Quando eu entrei na sala, o altar não estava. Sentei na mesa. Aí ela disse assim, o senhor está bem? Eu estou. A esposa está bem? Está tudo em paz. Como é que a senhora está? Estou bem. O senhor percebeu alguma coisa diferente na minha casa? Eu disse, pintou, não foi? As paredes. Eu vi, ficou bonito. Viu? Ela disse, não foi isso não. Vem cá. Aí me trouxe. Aí me botou na frente onde ficava, né? Tá percebendo nada aqui, não? Essa a senhora tirou, não foi o negocinho que a senhora orava aqui, né? Tudinho. Ela eu tirei. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que o senhor nunca falou nada? Eu disse, olha, por duas razões. A primeira é que todas aquelas imagens não podiam fazer nada por mim. Então, para mim, era só gesso. A segunda é porque eu estava orando pela senhora. A senhora percebeu quantas vezes eu preguei o evangelho para a senhora aqui? Eu estava sentado na mesa aqui e os bichos do meu lado, assim, né? No outro vão, assim. Aí ela disse, eu percebi. E quando o senhor veio aqui a última vez, e o senhor começou a falar dos ídolos do coração, o senhor nem falou de imagem. Mas eu comecei a pensar, ora, se tem ídolo no coração. Aí um dia, ela não entrava na igreja, viu? Aí um dia eu cheguei na porta da igreja que eu era pastor. E eu fiquei, não de frente, porque o senhor ia me ver. Se o senhor senta lá na frente, o senhor ia me ver, eu não queria que o senhor me visse. Eu fiquei de lado, na janela, assim. Aí vocês estavam lendo Êxodo 20. E quando eu cheguei em casa, eu abri minha Bíblia católica e li. Eu disse, a minha Bíblia diz que Deus não quer imagem feita por mão de homem. Aí eu quebrei tudo e joguei fora, pastor. Aí eu disse assim, aí eu não festejei não. Eu disse, mas e no coração? E no coração? Ela disse, eu quero servir a Deus, como a Bíblia diz, pastor. E aquela mulher se tornou uma crente em Cristo. Deus vai nos dando caminhos, estratégias, né? Às vezes a gente fica meio afobado para a coisa concluir logo. A gente tem que ter cuidado com essa afobação do nosso coração. Um outro ponto aqui, eu já falei do uso de redes sociais. Isso pode ser muito positivo para a igreja, mas a igreja também tem que ter cuidado para não viver em função disso. Mas as redes sociais são um meio tecnológico que pode ser vastamente usados e explorados de várias formas pelas igrejas. E a gente não precisa se assustar e não deve se assustar quanto a isso. Porque, por exemplo, os reformadores usaram meios tecnológicos para difundir a mensagem. Eles escreviam, eles publicavam os sermões, eles escreviam tratados, né? O que a gente tem hoje, que é referente a um documentário, era tudo escrito. E era mais trabalhoso, era mais caro, mas eles conseguiam fazer circular a literatura. Então, a prensa de Gutenberg ajudou muito nessa forma de espalhar o evangelho naquele período do século XVI.
Então, hoje, o nosso meio são as redes sociais. Se você observar, Augusto Nicodemos, John Piper, Hernandes Dias Lopes, eles publicam direto, sempre, várias vezes, Paul Washer, várias vezes no dia, Ronaldo Lidório, porque as pessoas são alcançadas por essa mensagem. Um manda para o outro, manda para o outro, manda para o outro, manda para o outro. É um meio tecnológico e que Deus pode usar isso vastamente. Os sermões sendo gravados, podcasts, programas de rádio, programas de TV que não está tão na moda mais, né? Mas muitos trabalharam com isso e tiveram grandes resultados para o reino de Deus, explorando esses meios midiáticos. E uma igreja hoje que deseja comunicar o evangelho com mais extensão, ela tem que usar meios tecnológicos. Os irmãos notam que de vez em quando a gente posta, quase toda semana, a gente posta um trechinho de uma pregação. Não é? Perceberam? Tem trechinhos daquele que tem quase 10 mil visualizações no Instagram da igreja. Exato. Então nós não sabemos onde vai chegar. Então você tem uma igreja em Caruaru que alcança em 1 minuto de mensagem quase 10 mil pessoas. E não foi apenas um vídeo, são vários. É sempre de 3 mil para cima a quantidade de visualizações. Então essa é uma forma de espalhar a mensagem em vários lugares. Então quando nós falamos do que não é viável para a igreja fazer em termos de evangelização de modo intencional. Eu falei alguma coisa domingo de manhã e posso falar novamente, né? Então, por exemplo, eu não vejo o teatro como algo viável. Qual é a minha preocupação quanto a isso? Não é a arte pela arte. Porque o teatro é uma das belas artes, né? A minha questão é costume do catolicismo romano usar a representação para instruir os leigos. Então, quando você vai lidando com isso, você vai lidando com várias questões que as pessoas vão alimentando a respeito de imagens, inclusive da imagem do próprio Deus. E a gente pode cair na corrupção do primeiro e segundo mandamento. A segunda coisa é que a forma que Jesus pregou e os apóstolos pregaram foi sempre uma pregação discursiva. Aí eu volto lá para o início do nosso estudo. Existem formas subjetivas? Existe. Elas podem existir. Mas eu estou falando de formas diretas. Então, eu já disse domingo, participei de vários avanços missionários e quando chegava um dia de noite, um culto na praça, os meninos começavam a dançar e tinha uma peça. Aí o povo ia lá, aceitava Jesus, levantava a mão, aquela coisa toda. Aí o povo ia para a igreja, passava um mês e ia embora. E por quê? Foi o que aconteceu? E cadê a dança, aquele negócio animado todo? E teatro, que não tinha teatro? Cadê? Não tem? É muito chato esse negócio aqui. Então você estabelece um molde de igreja na mente das pessoas, e quando as pessoas vêm, não tem aquilo. Então o que é a evangelização? É esse compartilhamento da mensagem. Você leva a mensagem para que a pessoa entenda. Então quando você também explora excessivamente as artes para o trabalho de evangelização, você acaba tendo a possibilidade de mexer muito com a sensibilidade das pessoas e não com a consciência das pessoas. Então você vai para uma paixão de Cristo, você vê um homem lá pendurado numa cruz, o sangue descendo, aí você se lembra da passagem bíblica e começa a chorar. Mas agora vamos para os fatos. Quantas pessoas você conhece não crentes que foram na paixão de Cristo? Conhece muitas? Você conhece quantas que professaram fé verdadeira vendo aquilo? Mas essas que não professaram fé verdadeira choraram quando viram ele sendo crucificado lá, na figura do ator. Então se mexe com a sensibilidade, mas não se mexe com a consciência pecaminosa do indivíduo. Então é esse cuidado que nós devemos ter com o uso das artes no trabalho de evangelização. Repito, a arte pode ser usada no lugar certo, na medida certa. Né? Mas quando a gente começa a normatizar o trabalho de evangelização, colocando tudo sobre os ombros das artes, de várias formas, né? A gente fica com as mãos atadas para explicar quando Jesus disse, ou quando Paulo disse, que a fé vem pela pregação.
Aí alguém diz assim, mas a peça é pregação. Não é. Precisamos distinguir teologicamente, de fato, o que é pregação. É a proclamação da palavra de Deus. Aquilo ali, repito, pode esboçar, pode apontar para uma mensagem cristã, mas não é a evangelização. Aí eu quero falar agora positivamente sobre o uso das artes, não apenas criticá-lo, né? Então, por exemplo, quando nós temos períodos especiais no ano, Natal, Páscoa, que nós podemos usar esse período e comunicar o evangelho de diversas formas, além da pregação, não há problema nisso. Contanto que nós também não corrompamos o que a Bíblia ensina sobre culto, sobre pregação e tudo mais. Então, quando uma igreja, por exemplo, diz assim, dia tal, domingo tal de Páscoa, nós vamos ter uma programação especial no culto, não vai ter culto, vai ser a cantata. Ou a gente vai ter um musical. Não vai ter pregação, vai ser uma benção. Vai ser só louvor, igual no céu. Estamos corrompendo o caráter do culto. Estamos corrompendo o caráter do culto. Né? Agora, se nós, por exemplo, usamos... porque às vezes a nossa mentalidade ela é muito introspectiva em termos de igreja, de coletividade. Então, imagine se isso não é impactante no uso das artes. Natal. Nós temos sempre o costume de fazermos um culto que menciona o nascimento de Cristo, né? Temos o costume de fazermos um jantar, temos o costume de termos uma cantata, tudo isso é muito bom e muito alegre. Agora, imagine, um ano nós dizemos o seguinte, irmãos, nós vamos para uma comunidade carente, Caruaru. O nosso culto de Natal será lá. E o nosso jantar vai ser lá. E a cantata vai ser lá também, no meio da favela. Porque nós nos lembramos do que Jesus disse. Quando você fizer uma festa, chame os que estão com fome. Você acha que seria impactante a mensagem de Natal para aquelas pessoas? Imagine nós fazermos um jantar de Natal nessa rua aqui, fechando os dois lados da rua. Colocarmos uma grande mesa aqui. E antes disso, convidarmos todos os mendigos da redondeza para estarem conosco. Sentados na mesa conosco, comendo. E a gente falando do amor de Cristo que morreu para salvar pecadores e eles também. Você acha que seria impactante? Seria. Muito impactante. Eu era jovenzinho ainda, seminarista, e fui falar numa igreja sobre ação social, evangelização e ação social. E era um domingo, pela manhã, uma escola dominical. Na frente da igreja tinha um ponto de ônibus. E a igreja ia ter uma manhã de oração, começando acho que 6:30 da manhã. Depois teria um café da manhã. Depois teria a escola bíblica dominical. E eu cheguei já no finalzinho do horário do café da manhã para o culto, né? Para a escola dominical. E quando eu chego na porta da igreja, naquele ponto de ônibus tinham duas famílias morando no ponto de ônibus. Fizeram uma casa ali de papelão, de madeira. E o povo estava comendo numa mesa maravilhosa lá dentro. E quando eu chego na porta, uma criancinha, uma menininha, acho que devia ter uns 6, 7 anos. Tio, você pode conseguir um pedaço de pão para mim lá dentro? Eu estou com fome. Você conseguiria comer depois de um pedido desse? Aquela manhã tinha mais ou menos ali 80 crentes. A igreja menor que essa um pouquinho. A igreja estava cheia. Todos os que entraram naquele templo viram aquelas famílias. Todos. Porque não tinha como entrar no templo sem ver. Nenhum deles veio com um prato de comida, ou vários, e deu. Na verdade, tinha que chegar lá e dizer assim, vamos entrar? Vamos entrar? E quando entrar, gente, nós temos convidados especiais. O nome deles é fulano, fulano, fulano. É muito bom ter vocês conosco e ter vocês nessa manhã conosco aqui. Vocês podem sentar aqui, a gente vai servir vocês. Vocês querem comer o quê? Que o Senhor abençoe vocês.
E nós desejamos bênçãos de Deus sobre vocês. Vocês conhecem Jesus? Conhecem Cristo Salvador? Nós cremos em Cristo. E aí eles ficaram ali, eu entrei, peguei um prato, uma vasilha grande, tem um negócio para eles e entreguei. Aí na hora da palestra eu não me segurei. Tome. Assim, né? Irmãos, vocês estão pensando em programas de ação social para a igreja. O primeiro ponto está na frente. O primeiro ponto do trabalho que pode ser desenvolvido está na frente da igreja. O que é que nós estamos fazendo? Não era uma família que queria se aproveitar das pessoas. Elas nunca nem pediram nada à igreja. Os irmãos me disseram, eles nunca nos pedem nada. Então não é um povo que está ali para tirar proveito, porque tem aquele que quer tirar proveito da igreja, né? Mas eles nunca nos pediram nada. Me vistes com fome, me vistes com sede, me vistes nu. É triste, né? 9:10, eu vou parar, irmãos. Tinha muita coisa para dizer a vocês, mas não farei por tinta e carta, só farei quando eu for. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre esses possíveis lugares, né? A gente pode desenvolver um trabalho de evangelização. Esse que o Oswaldo falou foi interessante porque esses irmãos ouviram. Eles foi evangelizar com um grupo lá na Jerusalém, que não é nova. E houve grande rejeição lá, né? Num ambiente pretensamente que as pessoas vão ouvir alguma coisa sobre o evangelho, né? E chorar lá com as cenas e tudo mais. A gente precisa ir nesses lugares também. Os lugares que recebem, os lugares que não recebem. Precisam ser alvo do nosso trabalho, né? Mas nós podemos fazer muito mais e que não está longe das nossas forças, do nosso alcance. Semana que vem nós vamos continuar pensando em algumas propostas para isso. Diga, Sandro. Uhum. É, alguns jovens da nossa igreja conversaram comigo sobre esse tema esses dias, né? Em relação a mim, particularmente, né? Como eu não tenho muita atração por artes cênicas, para mim não tenho atração nenhuma por esse tipo de arte.
Mas algumas coisas eu considero. Uma coisa, por exemplo, que o ator falou, né? Ele disse que as pessoas têm uma necessidade imagética, necessidades de imagens para relacionar com a realidade. E ele é a imagem que eles precisam para relacionar a figura dele com Cristo. Esse comentário não precisa de nenhum outro. Não precisa nem criticar esse tipo de raciocínio. Além dessa questão do uso da imagem e tudo mais, na verdade, o que mais me preocupa nesse ponto das séries, dos filmes, né, sobre Jesus, não é tanto o uso da imagem, embora seja a corrupção do primeiro e segundo mandamento, mas a corrupção da Escritura. Da Escritura, né? Então, um exemplo muito simples. Coloque uma criança para assistir esses desenhos bíblicos. Daqui a pouco ele sai com uma pergunta de um negócio que aconteceu no desenho, aí você diz assim, mas isso não está na Bíblia. Não, mas o desenho falou. Então, o que é que o texto bíblico vai dizer? Vamos abrir a Escritura lá em Provérbios. Provérbios 30, versículo 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, eu levo isso aqui muito a sério, sabe? Eu levo isso aqui muito a sério. Então, aí muitos cristãos têm dito o seguinte, mas todos sabem que aquilo é uma produção artística e que haverão acréscimos. Então, isso quer dizer que é um tipo de mentira tolerável. Tem questões ali que nós sabemos que não está na Bíblia, mas a gente tolera. Mas se eu subir ao púlpito da igreja e eu disser assim a vocês, pregando, com muito fervor no domingo à noite, Jesus casou com Maria Madalena, como é que vocês vão reagir? Tá doido, né? Demite. É. Então, isso a gente não tolera. Mas numa produção artística é como se fosse uma mentira permissível. Tem esse negócio aí também. Então, eu não quero transformar isso da série ou de filmes em cavalo de batalha no meu ministério, porque eu acho que eu tenho coisas mais pesadas para me preocupar no ensino e no pastoreio da igreja. Mas a minha percepção sobre o assunto é os cristãos devem ir à Escritura. Eles querem conhecer Jesus, eles devem ir à Escritura. Querem conhecer a vontade de Deus, devem ir à Escritura. É a Escritura que vai nos informar, nos dizer. Né? Parece que a série de Chosen, parece que parece que ela é financiada pelos mormons, produzida por mormons e tal. Né? Então, a perspectiva deles a respeito de muita coisa da nossa fé é muito diferente. Eu não quero entrar no mérito aqui da qualidade artística, nada dessa natureza, né? E como eu disse aos irmãos, não vou... Vocês perceberam que eu não me posiciono em redes sociais sobre esse tipo de coisa, porque eu não vou ficar me desgastando com o que para mim é uma bobagem. Mas quando eu ensino à igreja sobre como aprender acerca de Cristo, vocês nunca vão me ouvir dizendo assim, vá assistir o filme tal. Vá ler a Escritura, vá orar, vá buscar o Senhor e vai viver com a comunidade da fé que Deus lhe deu. Aí você vai aprender a respeito de Cristo. Né? Mas eu sei que, e aqui o outro ponto, né? Eu sei que tem homens sérios, teólogos, pastores, que têm uma perspectiva diferente da minha. E eu respeito a perspectiva deles profundamente. Muitos deles são meus amigos. E eles sabem o que eu penso. Né? Então, é uma coisa que um puritano disse, e eu gosto de pensar nisso quando penso nesse assunto, é o seguinte: nenhum Jesus mostrado num filme, na época não tinha filme, né? Mas nenhum Jesus mostrado em uma peça de arte é o Jesus que nós temos. O Jesus que nós temos está glorificado. E nem é a figura de um verdadeiro judeu, porque as figuras são norte-americanizadas sempre. Não é de um judeu. Os traços de um judeu, né? Mas, enfim, eu não
não me desgasto com isso. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor, nós te louvamos por esse dia e por tudo que o Senhor nos permitiu pensarmos, que o Senhor abençoe para que na próxima quinta nós continuemos a pensar sobre a prática da evangelização. Nós pedimos que o Senhor nos leve em paz, em segurança. Te agradecemos pela notícia de hoje do pastor Alexandre, e o câncer não voltou de fato, o alarde foi falso, e nós te louvamos, porque o Senhor reverte quadros, reverte previsões médicas, e nós temos visto isso no nosso meio, e nós nos alegramos porque o Senhor tem ouvido nossas orações, e o nosso coração se regozija muito com isso. Assim aconteceu com nossa irmã Major, e assim aconteceu com o pastor Alexandre, e nós louvamos o teu nome. Nós não somos nada, Senhor, para que o Senhor incline os teus ouvidos à nossa oração. Mas nós te louvamos por tamanha bondade, amor e misericórdia conosco. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.